vamos continuar, né? Nós temos falado do sermão profético de Jesus, também conhecido como sermão escatológico. Jesus nos falando coisas há 2000 anos atrás, coisas que aconteceriam ao longo do tempo, e as grandes dores, as grandes dificuldades naturais. Por quê? Porque tudo caminha para isso, né? Até o momento em que nós aprendermos. Quando aprendemos, aí nós vamos caminhar melhor. Nós temos, por exemplo, filhos. Queremos que eles estejam sempre bem. Pequenos, nós ficamos naquela proteção. Entretanto, eles passarão por dores, que é natural. Então, no estágio em que nos encontramos, ainda nos dias de hoje, nessa caminhada, natural passar por dores. Sem sombra de dúvida. Passaremos sempre por dores. Agora, lá na frente, quando aprendermos, aí as coisas vão mudar. Mudar porque nós trabalhamos para que mudassem essas coisas. Então, estamos falando de Jesus falando das grandes dores que a humanidade passaria. E o que estamos passando agora, estamos nos preparando para falar de algumas parábolas, né? Parábola do talento, das 10 virgens, do mordomo, da figueira. São parábolas que Jesus deixou para que a gente prestasse atenção no futuro, né? Que viria, para que ficássemos atentos para o momento da mudança, que já está acontecendo. Então, como sempre, nós vamos fazer uma recapitulação daquilo que falamos, porque senão não fixamos, né? Acredito que tem muitos que nos acompanham que são espíritas, mas tem amigos também que não são ou têm algum entendimento. Então é necessário que a gente sempre volte, né, rapidamente, fale para poder seguir e fixar bem aquilo que estamos falando, tá? Então, agora estamos falando sobre o enfoque espírita. Então, nos últimos dias de Jesus, há 2000 anos atrás, no ano 33, quando ele é morto, né, ele fala o sermão profético, bem em cima da hora que ele iria ser morto. Então, ele falava de Jerusalém, do templo, ele falaria do início das dores, das grandes dores, falaria do destino da humanidade, falaria do julgamento final. Agora, a grande pergunta, quando que essas coisas aconteceriam, né? Bom, Jerusalém e o templo já caíram lá 37 anos depois de Jesus ter dito isso, mais precisamente no ano 70. Dores sempre existiram, né? E as grandes dores, o fim dos tempos, o destino da humanidade, o julgamento final. E aí como é que fica, né? Jesus, nós falamos a semana passada que Jesus viria, quando se fala, né, na segunda vinda de Jesus, que na doutrina espírita não é aquilo que a maioria entende, né? Jesus voltando. Ele voltaria para a gente matá-lo de novo, porque ninguém reconheceria. Não aprendemos até hoje o ensinamento dele. Então, é muito figurado, porque Jesus se utilizava como asiático de metáforas, né? E aí nós vamos tentando decifrar, e a doutrina espírita decifrou. Jesus diz que no finalzinho ele chegaria e separaria as ovelhas, colocaria à direita e os bodes à esquerda. E aí ele falaria, né, para aqueles da direita, as ovelhas: olha, eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber e tal. E as ovelhas, ou os da direita, ou os mansos, que ele colocou, perguntariam: mas quando que nós te vimos passando fome, sede, frio, preso? E ele diz: olha, toda vez que você fez alguma coisa dessas, deu comida, deu água, visitou alguém, por menor que fosse a pessoa, era a mim que você fazia isso, falava Jesus. Quando ele falava a mim, não é ele pessoa, seria entendeu o ensinamento dele, porque Jesus não quer ser adorado. Ele deixou o ensinamento e gostaria muito que aprendêssemos. O aprender depende de nós.
E aí ele falaria para os que estariam à sua esquerda, segundo a narrativa evangélica, os bodes. Então ele diz, olha, tive fome, assim, né? Pô, mas quando que nós te vimos com fome? Quando você negou a alguém o pão, quando você negou a água, quando negou o abraço, a visita, então você negou a mim, a minha mensagem. Então haverá, para aqueles que ficaram à esquerda ou ficaram sem observar isso, haverá um tormento. E para aqueles que fizeram o bem, que seriam as ovelhas, eles iriam para a vida eterna. Então, recapitulando, a humanidade entende esse sermão escatológico em 3 fases. Primeiro, a queda de Jerusalém e o templo. A segunda, que seria o princípio das dores, que viria até o início das grandes dores, que é o terceiro, que chegaria aí Jesus, a segunda vinda, e teria o julgamento final, no final dos tempos, né? Então, retorno de Cristo e o julgamento final, do entendimento espírita, não é dessa forma como está escrito, não, tá? Falei a semana passada do entendimento nosso, em razão da doutrina espírita, que nos afastamos daquela explicação tradicional, mística, miraculosa, né? Que se refere a mistérios, cerimônias religiosas secretas, coisas que não se dão segundo as leis naturais ou físicas. Isso não, vamos descartar porque não é por aí. Então, nós evoluímos, crescemos, viemos de um mundo primitivo. Aí é importante nós entendermos essa caminhada, porque entenderemos esse final dos tempos, tá? O julgamento final. Então, nós viemos de uma condição primitiva, habitando, obviamente, um mundo primitivo, ou seja, onde vivíamos basicamente em razão dos instintos, sem grandes sentimentos, muitos equívocos, a consciência não alertava nada, mas a figura da reencarnação, aí é o ponto-chave. Reencarnação, idas e vindas, idas e vindas. A reencarnação é uma bondade de Deus, né? É uma demonstração da bondade infinita do Pai, da justiça, do amor de um pai para com seus filhos, todos nós. Mas será que é fantasia? De forma nenhuma. É absolutamente verdadeira. Reencarnação. Ciência espírita. A doutrina espírita se apoia num tripé: ciência, filosofia e religião. Então, na ciência espírita, na parte da ciência, tantas e tantas comunicações de espíritos comprovadamente verídicas, não é fantasia, não é fantasia. Coisas verídicas, onde vai se buscar a realidade daquela comunicação. Detalhes, por exemplo, maravilhosos, que ninguém sabia, mas aquela comunicação vem e traz uma mensagem fantástica. Nós vemos, além dessas comunicações, não só comunicação, por exemplo, de uma psicofonia, da fala ou da escrita. Existe, por exemplo, escrita direta. Isso aí é um acontecimento que o espírito sequer se utiliza da mão de um médium ou da boca de um médium, sequer se utiliza, por exemplo, de uma caneta. Ele simplesmente escreve em alguma coisa sem que alguém toque. Então fazia-se muito, por exemplo, numa caixa fechada, isso há muito tempo atrás, caixa fechada, colocavam lá o papel, quando tiravam, abriam a caixa, tinha uma mensagem escrita. Escrita por quem? Bom, a mensagem é maravilhosa, né? Estar ali escrita, mas a importância dela é o conteúdo, o que ela nos traz de conforto, de alegria, de serenidade, de paz. Quando falamos de escrita direta, Moisés no alto do Monte Sinai foi isso. Ele não vem com 2 pedras, escrita os 10 mandamentos, era uma escrita direta. A espiritualidade tem essa possibilidade, se utilizando, né, de instrumentos que tornam possível
esse acontecimento. Isso aí é comprovado, não tem o que discutir, né? Materializações de espíritos, espíritos materializados, a vinda, por exemplo, quando se materializa Jesus estando no alto do Monte Tabor, que nós comentamos, que se materializa Moisés, que havia desencarnado 1500 anos antes de Jesus, da vinda de Jesus, Elias, que havia desencarnado 800 anos antes de Jesus, aparecem conversando com o mestre. E os discípulos vêm e, olha, Moisés e Elias estavam ali materializados, conversando com o mestre. E quando desceram do monte, ainda Pedro diz, mas foi dito que Elias haveria de vir antes do Messias. E Jesus diz, veio, né? Veio, mas ninguém reconheceu e mataram de novo. Ele se reportava a João Batista, seu primo, que nasceu um pouquinho antes dele e que era a reencarnação do profeta Elias. Não é fantasia. Comprovado, isso aí sem sombra de dúvida. Falamos até de um profeta, o último livro do Velho Testamento, o profeta Malaquias, que no seu capítulo 4, ele fala taxativamente, Deus conversando com ele, Deus, entre aspas, que enviaria o profeta Elias antes dos dias do Senhor. Taxativo, profeta Elias. Vamos ver tantas citações, tá? Então não é. Estude, busque, pesquise. Não é porque eu também falei que você vai acreditar nisso. Pesquise, vai estudar, busque, tenha esse interesse. Vai ajudar muito. Então, reencarnação. Reencarnação é o retorno à escola chamada Terra, para novos aprendizados. O homem vai evoluindo. E ao evoluir, evolui também o planeta. E os dois estão subindo degraus na evolução. Reencarnação, portanto, acabou com as oportunidades das reencarnações, evoluímos e aí saímos, porque conduzimos também o mundo que sai de uma condição primitiva e é levado para uma condição de expiação e provas, tá? Que é onde estamos hoje, uma condição de expiação e provas, mas já numa transição para uma outra condição muito melhor, tá? Nesse mundo de expiação e provas, falamos das expiações. Expiação é passar por uma dor, por uma dificuldade, tá? Que são impostas, que resultam de faltas que nós cometemos. Não é Deus punindo, não. Muita gente acha que Deus pune. Imagina até que as grandes dores que a humanidade passaria no final dos tempos, seria jogada na cabeça de todo mundo. Deus jogando dor, o diabo fazendo... Esquece. Somos nós os causadores de tudo. Deus não tem culpa disso. Deus é amor infinito. Não faz sentido. Então, Deus não pune, mas se utiliza desse processo de reencarnação para nos colocar em situações onde teremos que aprender, teremos que corrigir. Eu machuquei alguém, mesmo que seja numa outra, estou nessa aqui tendo a oportunidade de ajudá-lo. E aí estou aqui, né? Mas é dor, é sofrimento. Bom, é sofrimento, mas eu causei um sofrimento. E agora estou aqui para arrumar, também eu tenho que padecer aí a dificuldade. Expiações, nós falamos que são as peneiras, cada vez que estamos aqui, é como que passando uma peneira, tirando os detritos maiores, ou seja, os problemas maiores, os vícios maiores, as dificuldades maiores, e vai ficando cada vez mais suave para nós, porque o espírito vai ficando cada vez mais tranquilinho, né? Como eu falei que era expiação e provas, estamos num mundo onde estamos aprendendo. E na escola, na época que estávamos na escola, o professor passava a matéria, nós estudávamos em casa
e ele fazia a provinha. Para que a provinha? Para nos maltratar? Não. Para avaliarmos aquilo que aprendemos. A prova faz com que eu veja o que eu aprendi e o que não aprendi. O que eu aprendi, ótimo. O que não aprendi, deixa eu estudar de novo, né? Então, essas provas são fantásticas, porque elas vão nos impulsionando para frente. E quantas provas nós passamos ao longo dessa vida? Passamos provas de riqueza. Eu, na outra, era pobre, reclamava do rico que não me ajudava. Agora posso estar rico, quero ver se eu ajudo o pobre, né? Da beleza. Nossa, outra vez eu tinha uma beleza fantástica. Nossa, me aproveitava da beleza, ludibriava todo mundo. Agora eu venho todo estropiado, né? Então, sem a reencarnação, eu não conseguiria nem explicar essas diferenças com as quais nos deparamos na Terra. Por que um é pobre e o outro é rico? Um é feio e o outro é bonito? Por que um tem saúde e o outro não tem saúde? Não há explicação, né? Se a gente não buscar alguma coisa que saia do padrão geral, né? Então, nós estamos aqui com essas provas, passando por essas provas, para irmos nos livrando do mal ou dos equívocos que ainda reside em cada um de nós, né? A transição do mundo primitivo, vamos pensar, da transição do mundo primitivo para um mundo de expiação e provas. Já passamos, viemos do mundo primitivo e estamos no mundo de expiação e provas e já indo para um mundo de regeneração. Conseguimos sair da condição primitiva quando o nosso entendimento se ampliou, novos sentimentos, percebemos o bem, o mal, os equívocos que cometíamos, procurávamos fazer os acertos, uma consciência mais despertada, noções de justiça, melhores entendimentos sobre fraternidade, amor, caridade, família, tudo isso. Por isso que viemos evoluindo. Mas ainda continuamos, nós, seduzidos pelo poder, pela dominação, pela retenção dos bens, pelos vícios, pelos prazeres, pela preguiça. Então, a Terra, na condição que se encontra ainda hoje, mundo de expiação e provas, ainda o homem é alvo de misérias. Nós somos alvo de misérias. Eu quero andar bem, mas ao meu lado tem alguém me assaltando. Alguém quer aprender alguma coisa, eu sei, escondo dele. Então, miséria, tudo isso é miséria. Então, ainda vivemos no meio do escândalo. Por quê? Escândalo é o equívoco. Porque se eu fiz algo errado e tenho que aprender, mas aprender andando no meio das flores, das rosas, ou andando num céu de brigadeiro, eu não vou aprender. Eu tenho que passar por experiências que eu fiz os outros também sofrerem. Deixa eu lembrar, olha, eu tenho que passar por isso e não vou reclamar, não posso reclamar. Por isso que Jesus diz que o escândalo ainda é preciso, mas há de quem o pratica. Só por aí nós já sabemos que aqui convivem aquele que está passando por uma dor e aquele que está fazendo o outro sentir a dor. Estou aprendendo, mas tem alguém me ensinando. Tem alguém querendo me ensinar, mas eu estou querendo fugir do aprendizado. Olha a bagunça que ainda é, bagunça, né? Não exatamente isso, no mundo de expiação e provas. Por isso que aqui convivem, né, espíritos de consideráveis diferenças em níveis de evolução. Nós vamos ver pessoas muito boas, mas ainda vamos ver pessoas que ainda cometem muitos equívocos, né? Nós falamos de Jesus há 2000 anos atrás, falou de tantas lições, nos deixou, que é não só para uma vida religiosa, não, é para a vida no geral, né? Então,
a humanidade e a Terra, aprendendo essas lições, subiriam de degraus. Aí falamos de perguntas importantes, né, que precisaríamos responder. Jesus foi ouvido há 2000 anos atrás por todos? Não, não foi. Foi compreendido por todos? Ao longo dos séculos, todos compreenderam Jesus? Não. Poucos, muito poucos. E hoje, as pessoas compreendem Jesus, seus ensinamentos, se interessam por aprender? Uma parte sim. E às vezes se interessa mais ou menos até o capítulo 3, né? Então, muitos vivem as coisas certas, melhores, mas outros não. Muitos vivem as coisas mais ou menos. Então falamos até daquele texto de Chico, que ele fala que você pode comer mais ou menos, morar mais ou menos, tal. Tudo bem. Agora você não pode amar mais ou menos, ajudar mais ou menos, porque senão você se torna uma pessoa mais ou menos, né? Então, muitos vivem o melhor hoje, mais ou menos. Por isso que nós falamos que o tema de hoje, cristãos, muitos, mais ou menos, né? Então, assim, ao longo do tempo, continuou e continuará, mais um pouco, prevalecendo no mundo: ignorância, materialismo, falta de amor, violência, orgulho, egoísmo, ganância, tudo isso. E Jesus, há 2000 anos, deixou a mensagem. E aí? Por que continua desse jeito? Jesus, será que ele percebia que esse estado de coisas continuaria por muito tempo? Porque ele passou há 2000 anos. Ou seja, o mal continuaria em muitos? Lógico que ele sabia, né? E continuou em muito. E aí, vamos falar do agravamento das dores. O sermão profético de Jesus, ele falava, né? E chegará lá o agravamento das dores, as coisas acontecerão e tal. Então, vamos ver esses agravamentos das dores, que muita gente imagina que é Deus pegando um balde e jogando na nossa cabeça. Ou o diabo querendo fazer horrores, né? Vamos lá. Então, daí, tudo isso que eu falei, né, as pessoas que não vivem mais ou menos o ensinamento de Jesus, daí então entendermos o agravamento das dores. É por isso, mesmo após a vinda de Jesus, há 2000 anos. Por quê? Porque as pessoas, muitos, aí falamos de materialismo, egoísmo, continuou. Muitos vivem assim, mais ou menos ligado a Jesus, mas muito mais desligado dele. Querem ver como o homem é incoerente quando ele não se dedica realmente a entender as coisas? E quando nos reportamos às coisas da alma, aí fica difícil. Porque nós vemos pessoas extremamente sábias para as coisas da terra, doutores, conhecem tudo, mas quando vai se falar em alguma coisa da alma, sentimento, nossa, muda por completo. Era sábio, e quando vai falar desses assuntos, a gente percebe que nunca estudaram, nunca se interessaram, são pessoas extremamente duras. E aí nós vemos pessoas sem cultura nenhuma, nada, zero. Entretanto, uma sabedoria maravilhosa. Vamos lá. Quando as pessoas vivem o ensinamento de Jesus, mais ou menos, ou seja, não é morno. E Jesus diz, olha, seja quente ou seja frio. Ou aceita ou diz que não aceita. Não fica o mais ou menos é ruim, né? E aí nós vamos dar um exemplo. Primeira e Segunda Guerras Mundiais, né? As duas guerras. Interessante. Quase todos os países envolvidos, Primeira e Segunda Guerra, eram cristãos. 14 e 18, a guerra de 14 que foi até 18. Olha, tinha aí Brasil,
Estados Unidos, França, Império Britânico, Itália, tudo cristão, juntos. E os inimigos? Alemanha, cristã. Bélgica, Áustria, cristão. Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Dividido em dois lados, né? O eixo é aqueles que aprontaram. Alemanha, Itália e Japão. Alemanha, cristã. Itália, cristã. Os aliados, que combatiam os do eixo. Reino Unido, cristão. França, cristão. Estados Unidos, cristão. União Soviética, que entrava no socialismo, que aí já começava a negar as coisas da alma, aí já saiu um pouquinho do eixo. Tá? Então, que interessante. Países cristãos se defrontando. Falamos da Guerra da Irlanda, né? O católico contra o protestante. Os dois cristãos se matando. Por quê? Alguma coisa está falhando, né? Vamos lembrar, por exemplo, uma coisa que é... Alguns vão dizer, ai que maravilha. Primeira Guerra Mundial, 1914. Na noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro, portanto na guerra, aquela época era uma guerra de trincheiras. Ou seja, um inimigo ficava aqui, o outro ficava aqui, dentro de trincheiras, e uma área que dividia, separava as duas trincheiras, né? Então era tipo parquinho de diversão. Passava o patinho, se atirava e matava. Então, uma tropa aqui, outra tropa aqui. E esse miolo era conhecido como Terra de Ninguém. Por quê? Porque ninguém era louco de ir lá. Tomaria tiro. E aí, na noite do dia 24 de dezembro para o dia 25 de dezembro, os inimigos, os alemães, os amigos, os ingleses, estavam aqui, atirando um no outro. Dia 25 de dezembro, baixaram as portas da guerra. As tropas baixaram a porta da guerra. Ou seja, ensarelharam suas armas. As duas tropas foram para a terra de ninguém, alemães e ingleses. Era dia de Natal. Se abraçaram. Trocaram presentes. Disse um oficial inglês, que conversando com um soldado alemão, o soldado tirou do seu bolso a sua carteira e mostrou a fotografia da sua família. Se abraçaram, jogaram bola, Alemanha e Inglaterra. Terminou o dia 25, cada um para a sua trincheira. Dia 26, continuaram se matando. E os dois cristãos. Como é que pode, né? E aí vimos, muita gente vai dizer, nossa, que lindo. Eu falei, é surpreendente, mas é estranho. É surpreendente, mas é estranho. E aí eu pergunto, eram cristãos? Poderíamos dizer, cristãos? Mais ou menos. Mais ou menos. Poderiam até seguir seus rituais, né, dentro da sua religião, da sua igreja, os dogmas, os compromissos formais, né? Por exemplo, comemoravam o Natal como comemoram hoje, né? Como que muita gente comemora hoje o dia de Natal? Está se aproximando, né? Como que muitas pessoas comemoram, cristãos que comemoram o dia de Natal? Ah, nossa, eu vou comer e beber até cair. Nossa, já comprou os fogos? Nossa, será que essa bebida dá? Esse é o Natal. E se esquecem do sentido verdadeiro do Natal. E aí, cristão? Sim, em alguns momentos sim, né? Mais ou menos. Então, e por dentro? Será que haviam aprendido? Não aprenderam o que deveriam aprender. Já é um bom começo, concordo. Mas tem que se aprofundar. Porque senão vem
passa essa caminhada toda, essa encarnação, e não vai levar nada de mais profundo, né? Vai mais ou menos. E aí nós vamos ver que cristãos, pessoas que se dizem cristãs, ainda hoje, nos dias de hoje, muitas vezes, dentro de casa, são carrascos. Bate na mulher, a mulher bate no marido, os dois batem no filho, e fora de casa, um exemplo de pessoas, né? Vão nos seus templos, nos seus centros, nas suas igrejas, aquele comportamento de cristão, mas quando sai, capaz de atropelar alguém e nem socorrer. Como cidadão, eu sou um cidadão, né? Cristão, por isso sou um bom cidadão. Se der para fugir de pagar um imposto, eu fujo. Se der para sonegar, eu sonego. Então, um cristão assim meio estranho, né? Um profissional, eu sou um médico, sou cristão, mas sou um médico. E vou socorrer uma pessoa, ela está caída no chão, vou analisar ali e ver como é que está a pessoa. A primeira coisa que eu procuro é o cartão de crédito, para ver se ela tem um cartão de crédito para pagar a consulta. Então, será que é cristão? Mais ou menos. Então, como é que fica o agravamento das dores? Por que acontece o agravamento das dores? Quem deu origem? Porque muitos estão achando que vem do alto. Deus, demônio, seja quem for. Quem é o culpado por esse agravamento? Materialistas, né? Aqueles que se apegam a tudo, aqueles que não respeitam o próximo, aqueles que são uma coisa aqui, mas do outro lado já são diferentes, falta sinceridade. Vamos lá. E quanto ao sofrimento que estamos então vendo hoje? Esse sofrimento, porque está aí, sofrimento. Você vê Rússia e Ucrânia, você vê confusão em tantos países, tanta ditadura, tanta opressão, tanta violência. Jesus sabia que distorceriam os seus ensinamentos? Sabia. Jesus sabia. Natural. Ele deixou o ensinamento. Mas como seria deturpado, seria mexido pela humanidade, e foi mexido, né, não há dúvida nenhuma, porque o cristianismo, sendo uma doutrina nova, lá no primeiro século, vinha um ensinamento que o restante do mundo conhecido não tinha afinidade com aquilo. Era tudo muito diferente. Aquilo, o ensinamento de Jesus, era uma revolução para o mundo. E aí como é que o mundo, que vinha de séculos e séculos e séculos de um entendimento cristalizado dentro deles, com um padrão de vida dentro daquele entendimento, e daqui a pouco desembarca no mundo uma doutrina tão diferente, que falava de amor, de amar o próximo, de doar-se em favor do próximo. Como é que ficaria? Fatalmente seria alvo de agressões, como foi de fato, né? Então, muitas distorções aconteceram por conveniência para que pudessem trazer para dentro de si, me refiro, por exemplo, a Roma, trazer para dentro de si a doutrina do Cristo, porque ela estava ganhando corpo, mas sempre havendo um ajuste entre o paganismo e o cristianismo. Tá? Então, essas distorções naturalmente iam acontecer, né? E nem muitas vezes por maldade, não. Então, como estamos aprendendo, o entendimento nosso era muito complicado. E lá atrás, há 17 séculos, muito menos entendíamos, muito menos. Então, essa modificação viria também em razão de irresponsabilidade, também de desinteresse, de preguiça. Passamos tantos séculos e na parte do ensinamento de Jesus, quantos estão aí comendo o prato pronto? Muita gente come o prato pronto. O que é o prato pronto? Eu não quero estudar. Eu tenho que fazer o curso aqui, eu tenho que assistir o jogo de futebol, tenho que assistir. Vou ficar estudando Jesus, raciocinando sobre as coisas de Jesus? Não, não vou.
Não. O que é o prato pronto? O que o pastor falou? O pastor falou isso. Então vou fazer isso. O que o padre falou? O padre falou isso. Então vou fazer do jeito que o padre falou. O que o orador espírita falou? Ele falou isso, tal. Então vou aceitar como verdade. Não tem que aceitar como verdade. Tem que buscar, tem que vasculhar, tem que entender, porque senão a coisa fica um pouquinho complicada. Passamos séculos comendo um prato pronto. Alguém colocava na nossa frente e eu comia. Eu, por exemplo, não suporto comer frango. Sei lá quanto frango eu comi ao longo de todos esses séculos, né? Então, temos que crescer. Se não pararmos para raciocinar, para conversar conosco mesmo, tentar compreender, fechar os pontos, eu não cresço. Nós ainda somos crianças, espiritualmente falando, e estamos numa fase de aprendizado. Então, precisamos estudar, raciocinar, não engolir o que o outro fala, mas estudar para que eu coloque em mim essa verdade que vai me levar caminho afora. Então Jesus falou no Consolador prometido. Quando ele estava partindo, dentro do cenáculo, ele ia ser morto, naquela noite ele seria entregue e morreria na manhã do dia seguinte. Ele diz: irei ao Pai e pedirei a ele que envie um Consolador, que virá aqui para ajustar aquilo que haverão de distorcer, mas também para aumentar a informação, dar novas informações, porque ele não podia dar tudo. A gente não tinha condição de absorver. Então, ele promete ao Pai e viria esse Consolador, né, que viria corrigir. Mas em qual momento esse Consolador viria? Jesus morreu no ano 33. Não conseguimos aprender tudo. Não tínhamos capacidade de aprender. As coisas seriam distorcidas, porque não se entendeu muita coisa. Então, esse Consolador, será que viria no ano seguinte? No ano 34? Não surtiria nenhum efeito. 10 anos depois, ano 43, também não ia falar nada. No ano 100, não tínhamos compreendido nada. A mensagem de Jesus estava ganhando corpo ainda. No ano 200, também não. 300, não. 400, ano 1000, 1100, o homem ainda não tinha entendido. Nós tínhamos ainda os movimentos das cruzadas, a Inquisição. Então, era preciso que a humanidade crescesse mentalmente, que a humanidade procurasse evoluir, compreender cada vez mais. O mundo viria em algum momento oferecer condições favoráveis para que o Pai mandasse o Consolador. Há condições favoráveis, porque até então era muita confusão, cruzada, né? Tudo aquilo que eu falei, Inquisição, toda essa bagunça. E aí nós vamos ver no século XVIII, quando surge movimento iluminista. Movimento iluminista. O iluminismo que chega na Europa, sobretudo em Paris, né? E que traz uma ideia nova. A Paris chegam os grandes pensadores, os filósofos, os artistas. Paris estava num momento tão bonito naquela época, porque já começava a despertar a consciência, o entendimento, a busca de muitas pessoas. Todo mundo já ouviu falar que Paris é a cidade-luz, né? Luz por quê? Dessa claridade que apareceu, dessa luminosidade que apareceu. O iluminismo orientava no sentido de, para pensar, para a gente raciocinar, duvidar até mesmo daquilo que você acreditava. Duvide, para aí você construir esse entendimento certo. Eu vou duvidar de Deus. Mas eu acredito em Deus. Apaga. Duvide. Por que eu acredito em Deus?
Porque devo ou não devo acreditar em Deus? E aí eu vou raciocinando para ver se eu consigo de fato acreditar, continuar acreditando ou se rejeito. Raciocinar. Era um momento fantástico, uma virada para o mundo. E é exatamente nesse momento que a doutrina espírita começa a desembarcar na Terra. Por quê? Porque o homem já queria raciocinar sobre essas coisas. Tanto que no ano 1857, de fato, se instala na Terra a doutrina espírita. Fruto desse pensamento, né? Fruto dessa novidade, o ser humano estar buscando entendimentos novos, não rechaçando simplesmente porque rechaça. Não, aparece aí essa doutrina espírita, eu rechaço porque é contra a minha religião. Não, os homens, alguns sempre, né? Não todos, mas alguns, já estavam se abrindo para, pelo menos, o que é isso que estão falando aí? E é por isso que a doutrina espírita começou a crescer. 1857, dirigida, né, pelo Espírito de Verdade, que é aquele que organizou essa doutrina espírita. E para mim é Jesus, né? No meu entendimento em razão de muitos trechos que eu fui buscar na Revista Espírita, que foi publicada por Kardec por 12 anos até ele desencarnar. Então, a doutrina espírita é lógica. Não é a questão da emoção. Eu acredito em Deus porque Deus é tão bonito, Deus criou o céu. Não, deixa eu entender. Por que essa criação? Eu gosto tanto de Jesus, eu amo Jesus. Bom, eu também amo, mas eu quero amar, antes de tudo, o ensinamento dele. É isso que ele quer que a gente aprenda. Até porque Jesus nunca falou de religião. Não, Jesus falou de moral. Aí é diferente. O homem é que foi depois colocando religião no embrulho, né? Colocou religião. Portanto, Jesus vem para todas as situações. Mas muitas pessoas ainda hoje, século XXI, entendem que Jesus está trancado na igreja, no templo, no centro. Eu quero fazer uma prece para Jesus, para Deus. À noite, quando chegar lá no centro, quando chegar na igreja, eu vou fazer, porque aí ele me escuta. Não, você não precisa nem abrir a boca para ele escutar. É o coração que ele escuta, né? Então, muitos não entenderam e nem entendem a mensagem de Jesus. Por quê? Porque estão parados no tempo. São pessoas ligadas às religiões, mas com atitudes equivocadas. Eu falei, o pai e a mãe, que fora são maravilhosos, mas quando chega em casa espanca o filho. O marido que sai é educado com todo mundo, atencioso, mas chega em casa não suporta uma sujeirinha em cima do móvel, né? Então, muitas pessoas ligadas às religiões, mas com comportamentos tão estranhos, tão equivocados. E aí, Jesus falou, né? Falsos profetas. Dentro dos templos, uma coisa, fora do templo, outra coisa. E falando de Jesus, muitos, mas sem compromisso com a verdade. Aí eu pergunto, falar de Jesus sem compromisso da verdade? Se você acha que conhece Jesus, mas não parou para entender, construir, acima de tudo, a verdade, você pode falar de Jesus, mas não vai conseguir mais ou menos viver como Jesus, né? Balizado pelos ensinamentos de Jesus. Quando eu só falo de Jesus de uma forma mística, né? Adorando tal, eu não estou falando exatamente de Jesus, porque Jesus é mensagem. E como Jesus é mensagem, eu devo construir a minha verdade apoiado no ensinamento de Jesus, não nos olhos lindos de Jesus, por mais lindos que são, né? Que foram. Não, eu tenho que construir minha verdade
não em razão do olhar de Jesus, que é maravilhoso, mas tenho que construir minha verdade a partir do ensinamento, dos exemplos, das orientações de Jesus. Aí eu consigo construir a verdade. Então, como que eu vou falar de Jesus se não estou buscando compreender essa verdade? Falso profeta, né? Falo uma coisa, mas não consigo entender, vasculhar, buscar. Então, muitos estão adorando falsos deuses. Jesus mesmo falou, né? E não aprende, não entende, não compreende e ensina aquilo que não compreendeu. Muitas vezes, tão distante do ensinamento de Jesus. Vamos ver pessoas falando de Jesus, né? Porque aqui é Jesus e não sei o que e tal. E não é crítica, mas é uma constatação. Jesus, vem aqui e tal, que você vai ficar rico na tua vida. Que você vai conquistar tal coisa. Isso não é falar de Jesus, né? Então, confunde, mistura as coisas, né? E ensino dessa forma. Então é por isso que prevalece século XXI. E aí nós somos, puxa vida, e essas grandes dores, vêm de onde? Quem está jogando essas grandes dores no mundo? É porque prevalece no coração das pessoas o materialismo, o orgulho, a insensibilidade, a violência, o egoísmo, o viver para si, a mentira, o tirar proveito. Então acontece o quê? Agravamento das dores. Porque estamos agravando o nosso interior. Eu não estou colocando as melhores coisas em mim. E aí como que eu vou ser compreensivo com o vizinho? Como que eu vou perdoar aquele que me agrediu? Como que eu vou tratar melhor a minha família? Não dá. E se eu estou fixando na minha vida outros deuses, eu só vou complicar, porque, olha, eu não estou ligando para mais nada. Mas meu filho de 2 anos, 3 anos, riscou meu carro. Meu Deus, ele nunca poderia ter feito isso, 2 anos. Então, eu não consigo compreender nada além das coisas visíveis, as coisas da matéria. Então, as grandes dores que Jesus diz que viriam, nós, sem sombra de dúvida, quando falo nós, é a humanidade. Nós é quem fabricamos as grandes dores. Sem sombra de dúvida. Porque substituímos Deus por deuses. Deus dinheiro, Deus poder, Deus prazer, né? E aí, cada vez mais recrudesce o quê? O materialismo, o desinteresse para as coisas da alma, a viver em razão do ter, é juntar, ter cada vez mais, como se a vida aqui na Terra fosse eterna. E não percebem pessoas assim, que aos olhos do mundo e aos olhos da alma, as coisas são muito diferentes. Muito diferentes. Mas aí estão olhando as coisas apenas com os olhos do mundo e continuam a ver, né, ou acontecer, atitudes lamentáveis. Lamentáveis. Por exemplo, boa parcela da humanidade entende que dedicar o seu tempo a alguém que precisa, alguém que está sofrendo, alguém que tem uma necessidade, você dedicar o tempo a alguém é perda de tempo. Tempo é dinheiro, dizem, né? Doar alguma coisa. Não, eu quero é receber. Olha o egoísmo falando alto. Mentir para tirar vantagens, ludibriar. Quantos fazem isso, né? Vemos aí em tantas situações, na política então é uma farra, né? Quantos dizem, ser humilde é ser passado para trás, é ser bobo. Eu sou humilde, sou passado para trás. Perdoar
Isso é coisa de covarde. Quantos dizem isso? E aí agravam-se as dores estão aumentando, eu não perdoo, eu quero vingança. Outra coisa, olha, coisinhas mínimas. Furar a fila. Isso é ser esperto. Furou a fila, né? E deixou para trás uma pessoa doente, uma pessoa com dificuldade. Subornar o policial. Como é bom, né? Fugir da multa. Quanto o senhor quer, seu guarda? Está aqui. Roubar. Para que trabalhar? Roubar eu ganho muito mais. Respeitar o idoso, o assento no ônibus. Que é nada. Deixa esse velho para lá. Malandragem. Como que o mundo vai ficar bom? Como não ter as grandes dores? Semana que vem nós vamos falar do extremo apego às coisas também. Vou até contar uma historinha que fala como nós somos apegados a tudo isso. Então nós temos que raciocinar, fazer uma avaliação para que a gente possa mudar o mundo. Não passar por essas grandes dores. Mudar esse mundo interior para que não participemos dessas grandes dores como agressores. Não quero agredir ninguém. Virei a ser agredido? Provavelmente. Mas aí eu tenho minha parcela a receber. Mas não quero agredir. É melhor ser agredido do que agredir. Semana que vem falaremos então desse extremo apego às coisas e continuamos nessa tarefa. Combinado, pessoal? Grande abraço. Quem está por aí? Célia? Ô Célia, tudo bom, Célia? Um abraço. Maria Aparecida, Lene Sudri, Elizabeth, Bete, Totti. Tudo bem, Bete? Francisca Benício, Maria Linda. Um grande abraço a vocês. Doutor Faria, esposa. Vamos então fazer o encerramento? Vamos lá. Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente Jesus. Você, Jesus, que falou das grandes dores, mas que falou também da necessidade de aprendermos, da necessidade de nos prepararmos para esses momentos e preparar para essas dores. O que é? Será que é me armar? Será que preparar para essas grandes dores é fugir? É me esconder? Não. Preparar para as grandes dores é aprender, é preparar o seu interior para que você, eu, todos nós, possamos ajudar esse mundo a se equilibrar. E se equilibrando, essas grandes dores passarão rapidamente. Por que passarão rapidamente? Esse rapidamente é um processo, não é um evento. Passarão rapidamente porque esse mundo atingirá uma condição tão melhor que permitirá àqueles que caminharam de uma forma um pouco mais reta, permitirá a eles permanecerem na terra, mas numa condição tão diferente, numa condição tão mais suave. E aqueles que não aprenderam? Aqueles que não aprenderam, aqueles que insistiram em agredir, em matar, em roubar, esses irmãos, o Pai não esquece deles, porque ele não perderá uma única de suas ovelhas. Esses irmãos, através desse instrumento maravilhoso, o desencarne e o reencarne, Deus encaminhará esses irmãos para uma outra morada e permanecerão aqui aqueles em melhores condições para fazer esse mundo caminhar de uma forma bem diferente. Então, Jesus, as parábolas que você deixou, os talentos, as virgens, essas parábolas têm que ser entendidas, sim, por nós,
como um compromisso de mudança interior, de descobrir a verdade e atuar no mundo para que esse processo aconteça o quanto antes. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos, muito obrigado pela paciência, né, pelo carinho, pela amizade, e que na semana que vem possamos estar juntos novamente. Covid continua, então Jesus no coração, álcool em gel na mão e máscara, sem dúvida, tá bom? Forte abraço, pessoal, muito obrigado, viu? Um abração a todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Eu é que agradeço, Sandra. Eu que agradeço, Beth, todos vocês, tá? Tchau, tchau. Obrigado.